Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Como estão os dias por aí? Não sei se vocês estão percebendo que eu tenho feito live praticamente todos os dias da semana, às 19 horas. Então, todo mundo que estiver aí nos acompanhando, eu estado praticamente às 19 horas aqui online com vocês. E hoje nosso convidado é o André, que já está Oi, chegando. Oi, André, tudo bem? funcionou aqui, caiu tudo aqui da gambiarra. Espera aí que eu já vou posicionar aqui a câmera. Não, sem problema. O pessoal também já vai entrando. Alba, minha amiga, que delícia você aqui, amiga. Bem-vinda. Ah, gente, muito bom, né? Essa parte online eu acho tão gostosa porque a gente vai revendo tanta gente que a saudade, né, vai apertando. Antes a gente se encontrava nos eventos, agora só online. Não Agora tá não dando dá. pra conversar ninguém, a vontade é essa. Ai, mas vamos começar aí falando do jeito que a gente se conheceu. André. Cadê a Helena para falar com ela? Ele Ela falou que ia assistir. falou, eu estava divulgando também bastante. Helena é uma Uhum. amiga nossa em comum e eu também já venho palestrando há muito tempo e ela conhece tanto a mim como o André. E aí ela ficava falando: você tem que conhecer o André, você tem que conhecer o André. Mas cadê que esse André nunca surgia na minha vida? Até que, de repente, a gente se encontrou num evento da OAB, do grupo. Não, é que os nomes são diferentes nos locais. Na Comissão de Violência Doméstica aqui de Niterói, com a presidente Eliane. Então, aí eu finalmente conheci o famoso André, que minha E a amiga gente se Helena. conheceu na véspera do isolamento começar, né? Foi o último dia. É, Antes menino. Literalmente foi isso. Começou a gente se encontrou 2 dias depois do isolamento. começou o isolamento Mas foi um prazer te conhecer, né? também. Bom, para quem não me conhece, eu sou advogada, né? Vivi a violência doméstica. E André também tem esse canal chamado Diálogos da Lei Maria da Penha. Fale um pouquinho do seu trabalho, quem é você, enfim, fale um pouquinho sobre você que estamos ansiosos. Então, na verdade é um projeto, né, que se chama Diálogo sobre a Lei Maria da Penha. Ele, na verdade, ele começou a ser bolado, assim, ele começou a entrar na minha vida em 2014, quando eu trabalhava na Secretaria de Educação de Niterói e eu dirigia um departamento que desenvolvia projetos na área de educação. E aí, em 2014, foi solicitado a gente fizesse uma atividade pelo Dia Internacional da Mulher. E aí, eu conversando com a minha equipe, a gente pensou que, na verdade, seria interessante falar sobre a violência, assim, apesar de ser uma data comemorativa, mas é uma data que se comemora em função de uma situação de violência coletiva, né? E que a gente achou melhor levantar o ponto ainda da violência. E aí fizemos uma performance, porque minha formação em teatro, em arte, fizemos uma performance na saída das barcas no dia de semana, no horário do rush, Que falando sobre maneiro. violência. E Bom, foi, pra gente, gente pra foi quem não assim, sabe, você também mora em Niterói, André? moro em Niterói. Então, nós moramos do outro lado da poça, que o pessoal do Rio de Janeiro fala, e aqui a gente tem seguidores do Brasil inteiro, então a gente atravessa normalmente de barco e é justamente desse pedaço que ele está falando aí, mas pode continuar. Uhum, é isso. E aí a iniciativa foram 50 cartazes que misturavam entre frases machistas e a gente fez um tapete no chão. E aí eu pedi a minha estagiária, que estagiário nesses momentos acaba sofrendo, a Luísa na época, pedi que ela ficasse sentada no meio dos cartazes com uma mordaça na boca. E a gente pensou assim, vamos ver como que vai ser, como que vai ser a reação. E foi impressionante, assim, para mim, enquanto um homem, presenciar determinadas situações, de entender que aquele ponto era um ponto ainda muito sensível a ser discutido, e que precisava urgentemente, porque eu tinha mulheres que choravam lendo as coisas, homens que chutavam os cartazes, que cuspiam em cima dos cartazes, que se revoltavam com aquela situação. Então, aí foi naquele momento que eu percebi que algo ainda precisava, com muita urgência, ser feito, assim. Apesar de ser educador, de trabalhar com educação, muitas vezes o nosso campo não permite a gente entrar muito, né, em esferas muito setorizadas, mas aí eu percebi que ele precisava muito
de um trabalho. E a partir daquilo ali eu comecei a pensar em outras iniciativas que a gente fez nos anos seguintes, até que eu montei uma iniciativa para dentro da Secretaria de Educação, que era fazer uma formação de professores sobre a Lei Maria da Penha. E era um lugar que eu queria, era um projeto que eu queria realizar, mas era um projeto que eu não queria estar, porque eu não queria estar num local de formação. Na verdade, eu queria que houvesse a formação, mas eu não queria ser eu a realizar. Eu achava que eu, enquanto homem, não deveria estar naquele lugar ali para realizar aquele projeto. Mas por série de questões, acabou que eu que comecei a fazer as formações dos professores. E ainda muito sem saber até onde eu poderia ir enquanto homem, até onde eu não poderia me colocar, onde eu não poderia muito opinar, porque eu acho que esse papel de protagonismo ainda tem que ser das mulheres, né, em muitas situações. E aí, quando eu saí da prefeitura, enquanto gestor lá desse departamento, eu decidi continuar com o projeto. E aí foi quando eu formatei o Diálogo sobre a Lei Maria da Penha, que na verdade é uma iniciativa para a gente poder falar sobre situações de violência, falar sobre comportamento agressivo, sobre uma série de questões, tendo como estrutura por trás a Lei Maria da Penha. Porque foi a linha tênue que eu percebi que assim, eu posso falar da lei porque é uma lei. Eu trabalhei 5, 6 anos no escritório como advogada, inclusive uma advogada mulher, e que na verdade a minha grande questão era que a linguagem jurídica ela é muito difícil para a população como um todo. Então Sim. minha formação enquanto educadora era tentar fazer com que a lei pudesse ser compreendida para qualquer pessoa. E aí foi quando o projeto se formatou. E aí a gente pensou que, na verdade, falar só sobre a lei também era muito pouco. E aí vamos falar, então, sobre comportamento. Vamos falar sobre cultura, sobre hábitos, sobre o machismo, sobre uma série de questões que são importantes serem conversadas. Porque quando a gente fala da lei, a gente fala de comportamentos que tornaram necessário a existência de uma lei para defender mulheres de situações de violência. Então precisamos falar do que causa também. A sua tela está um pouco picadinha, não sei se é a sua internet, mas a voz está vindo normal aqui. Espero que não Deixa eu caia. ver aqui. Mas se cair, eu te chamo de volta. Tá bom. É muito interessante esse trabalho. Eu tenho feito também nas escolas, palestrando nas escolas, e é Uhum. uma coisa que eu realmente tenho sentido muita falta agora, de olhar nos rostinhos das crianças e vendo assim, né, aquelas escamas caindo e vendo elas entendendo o que é realmente a violência doméstica. E eu, nossa, tô com muita saudade disso. Mas não sabemos quando é que vai continuar essa pandemia, né? Então, enquanto isso, a gente Sim. vai fazendo lives. E é algo extremamente importante. Eu tenho um projeto também voltado nesse sentido para a educação da Lei Maria da Penha, justamente porque não tem como a gente mudar uma sociedade se não for através da educação, né? Eu não estou vinculada à área da educação, mas eu me sinto parte. É uma educadora, Inclusive, não tem problema. eu amo, de fato, eu amo e é maravilhoso, assim, né? Em qualquer local, assim, tanto escola pública, particular, universidade, eu acho muito impactante. Até porque, como eu vivi a violência doméstica, então, assim, para mim, eu acredito que se eu tivesse ouvido de alguma forma, em algum lugar da minha vida sobre isso, eu não teria chegado talvez tão fundo nos problemas, porque teria me acendido alguma luz de advertência. Como eu não tive nada, nenhuma informação sobre isso e fui vivendo e simplesmente sobrevivendo no meio dessa loucura toda, eu entendo como uma missão mesmo de poder dividir isso com mais pessoas, né? E é muito legal também ter homens, né, nessa luta, porque a gente não faz nada sozinho. E Não. não adianta, porque não adianta só mulher ficar falando sobre isso, porque a gente vai ficar falando pra gente mesmo que é super importante, porque a gente quer que as mulheres entendam isso, mas a gente também quer que os homens entendam isso e rompam também com esses ciclos de violência, né? Que eles Sim. reproduzem de forma consciente ou inconsciente muitas vezes. Não estou falando que as pessoas batem de forma inconsciente, estou falando que algumas formas mais subjetivas, né, da violência, eles talvez não conheçam como violência, não naturalizaram e acabam achando que não é nada errado.
e aí continuam fazendo. Então é muito importante ter homens também pensando sobre isso, né? E aí me fale, quais são as histórias assim que você tem visto? Como é que chegou para você como o que é que, como é que você tem visto? Qual é uma ferramenta? Como é que você acha que, para a gente, enquanto movimento de mulheres, como a gente atrair os homens para esse tema? Como fazer eles entenderem que nós precisamos andar lado a lado, que não é uma competição de gênero, né? A gente não está Uhum. aqui. Obrigada, Cíntia, pela presença, presidente também da Comissão de Direito Penal. Ah, Muito bom sim, ver você aqui tava lá também. Estava naquela reunião, lembrando acho que também do no dia. dia 13, né? E aí é importante a gente pensar de como trazer, né? Porque a gente não quer, o movimento, né? A gente não quer que uma briga entre homens e mulheres, a gente quer que eles coexistam de forma de paz, Uhum, né? E sim. me diga o que você acha? Como é que a gente pode aproximar mais os homens? É uma pergunta bem difícil, eu sei, porque é complexo. Tipo, muito. Então, eu acho que isso é uma questão para mim até hoje, assim, né? Apesar de estar já há alguns anos, né? Tem quase 6 anos que eu trabalho num projeto envolvendo a questão da violência contra a mulher, mas é uma situação muito complexa porque ela é uma trama muito justa que a gente precisa romper. Quando eu comecei a trabalhar com esse projeto, fazer formações para a Helena chegando aí, fazer formações para homens também, é muito difícil você romper com determinados padrões de comportamento que estão aí presos há 30, 40 anos. E aí a gente fala de coisas que são muito sérias, mas que muitas vezes os homens não enxergam, nós homens, né? Não posso me tirar disso. Não enxerga, a gente não enxerga como violência, assim. Eu já tive em situações de palestra de estar falando sobre marido que estupra a esposa, assim. A gente levanta várias questões, e a gente chegou a ouvir pessoas que não, mas a função do homem é quando a mulher não quer forçar um pouco para que ela da esposa, né, para que ela possa ceder. E aí a gente fica assim, mas não é isso. E as pessoas, nós homens, muitas vezes a gente não entende porque a gente foi educado dessa maneira. A gente foi a ouvir desde sempre qual é o papel do homem, qual é a responsabilidade do homem dentro de relacionamento, dentro da família, e quebrar isso é muito, muito difícil. Mas eu acho que somente através de um diálogo, e exatamente por isso o nome do projeto, é que a gente vai conseguir é, ir abrindo uma brecha para que a informação possa entrar, assim, para que outros comportamentos possam mudar. E aí eu acho assim, ter homens que, que pensem diferente da massa é muito importante, porque às vezes é um pouco que a gente conversa com um amigo, conversa num grupo do trabalho, e isso aos poucos a gente vai criando uma outra ramificação de informação para que isso possa, ao longo do tempo, possa mudar o comportamento. Porque, de fato, senão não, eu lembro de uma pesquisa que a Avon fez, a gente sempre acompanha as pesquisas da Avon Maravilhoso. que O fazem Instituto sobre esse Salvador é tema. fantástico. E eles fizeram uma pesquisa exatamente sobre a percepção do homem sobre a violência. E quando mulheres falam sobre violência, eles tendem a não ouvir. O homem tende a não ouvir, porque acha que isso é feminino, coisa de feminismo, de machismo, de gênero. Eles não ouvem, eles geralmente ouvem homens quando falam sobre isso. Então, ter homens que possam dialogar sobre isso, para mim, eu acho que é uma estratégia possível de pessoas que pensem diferente e possam, às vezes, com um comentário de um amigo diante de uma situação, falar que a coisa não é bem assim, ou diante de um comportamento, olha, acho melhor você rever isso. Eu já enfrentei vários problemas com amigos diante Eu ia te disso. perguntar sobre Grupo, isso, porque grupos de WhatsApp. é igual aquela história sobre racismo, né? Não adianta não ser racista, a gente tem que ser antirracista, né? Então, Antirracista. quando a gente vê uma questão de machismo, não adianta ser, eu não concordo com machismo. Não, a gente tem que se posicionar de uma Sim. forma, né, clara para que a pessoa entenda que aquilo é errado, porque senão aquele padrão vai Uhum. se perpetuar eternamente, né? Você estava falando de fato, eu, enquanto vítima, né, eu sempre falo do meu depoimento quando eu estou palestrando, uma reação que eu tenho percebido
nas últimas, principalmente, que eu tenho percebido de homens fazendo fila para vir me abraçar depois, assim. E alguns até meio chorando. Agora eu entendo o que aconteceu com a minha mãe. Nossa, isso era errado, eu não sabia. Muito obrigada por me explicar, porque se você não tivesse falado, eu nunca saberia. Então, esse diálogo eu acho que é muito importante, né? É importante o homem falar, porque vai atingir outros homens que jamais eu vou conseguir atingir. E ao mesmo tempo, de repente, a sua fala pode não atingir como eu atingiria. Então, eu acho que, né, os dois juntos é perfeito. Acho que a gente vai entrar junto. Sim. Porque eu acho que os dois Ah, acabam avançando muito melhor nessa questão, né? Mas me fala, o que que você tem visto aí, que atitudes ou que intervenções você teve no meio de algumas conversas e você conseguiu modificar a forma das pessoas, né? Dos homens ao seu redor de pensar de forma diferente. posso citar aqui algumas situações que para mim foram muito potentes, né? Primeiro que quando a gente começa a falar nesse assunto, né, nas rodas, que nossa atividade dura em torno de 2 horas, assim, de conversa. Sempre há uma resistência muito grande, né, deles de falar alguma coisa. Geralmente os homens ficam quietos. Quando não há mulher junto, assim, eles até começam a falar entre eles, mas quando a gente tem uma mistura assim, entre homens e mulheres na mesma atividade, eles normalmente ficam quietos. Mas quando eles resolvem falar, a gente vê que, como você falou aí de situações de que meu pai também era assim, é, esse molde de violência é uma coisa que acompanha a gente há muito tempo, né? A gente precisa quebrar um aprendizado que os nossos pais tiveram, que a gente teve, e isso é uma percepção que precisa estar com os ouvidos muito, muito abertos, né? Eu lembro de uma atividade que a gente fez numa escola pública, num Deixa colégio eu só mandar um estadual. beijo para a Procuradora de Justiça, a Carla Araújo, do Vamos Mulherar, que tá aí com a gente. Ela também tem ido nas escolas, fez um trabalho muito lindo ano passado nas escolas do Rio de Janeiro. Enfim, muito bom ter você conosco também, amiga. Pode prosseguir aí com o exemplo que você estava falando da Da fala. escola. É. E aí, nesse dia da formação, tinham professores homens e professoras mulheres, né? E aí, quando a gente começa ouvindo eles sobre o que eles acham sobre o tema, sobre a Lei Maria da Penha e tal, e aí um professor falou, olha, vim assistir porque eu tenho uma filha que está com 13 anos e eu quero ouvir sobre isso porque eu não quero que ela passe por uma situação de violência e nada disso. E aí, ao longo da palestra, eu fui percebendo que ele estava, assim, chocado com as informações. E aí, quando no final a gente foi conversar, ele começou a chorar, dizendo que ele, na verdade, ele se percebeu, ele foi lá com o intuito de proteger a filha, e ele percebeu que ele era agressivo, ele era abusivo com a esposa. Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Claro que eu não estou querendo aqui colocar os homens como vítimas dessa situação, porque nós temos responsabilidade nisso. Inclusive, eu acho que a gente, enquanto um setor que tem privilégio nesse sentido, a gente precisa usar disso para poder quebrar algumas situações, mas não é uma situação fácil tanto que, mas aí você estava falando de movimentos, eu vejo hoje grupos de homens que se reúnem para poder conversar sobre isso, né? E isso é uma coisa que é uma contaminação positiva, né? Se a gente pensar, fazer uma comparação à situação que a gente está vivendo, é Eu acho preciso que a que haja esse você na frente movimento. vai ficar mais tranquila que não era continuação do machismo, seria uma desconstrução. E espero que É, esses grupos realmente sejam grupos de reflexão do ponto de sim, vista sim, de são, desconstrução real, né? Essa é uma das exatamente, preocupações de todas as são, mulheres, né? Eu tô até com uma plaquinha exa- aqui de uma inauguração, não vai dar para ler, tá? Até porque fica de trás para frente, que foi da espelhado, né? inauguração do sexto juizado de violência doméstica lá no Rio, com a Caterine, juíza Caterine. Aí a plaquinha diz: o silêncio mata. Né? A gente precisa Uhum, se posicionar, porque o corpo fala, as atitudes falam, e se a gente não se posicionar no meio de uma situação, a gente acaba permitindo que mortes continuem ocorrendo, né? Mas pode continuar exatamente. falando aí dos exemplos, que eu adorei esse exemplo aí que você estava falando. Ouvi aqui rapidinho um comentário da Lígia Maria Palestrante. É a primeira vez que eu vejo um homem falando sobre violência doméstica com propriedade sem bancar o palestrinha.
Olha, eu trabalho muito para não parecer um mais palestrinha escroto, né? De que eu sei tudo sobre isso. E aprendo todo dia, assim, todo dia eu ouço. Essa semana mesmo eu tive duas situações que um amigo meu que é advogado em outro estado me mandou uma mensagem pedindo socorro porque tinha um vizinho que achava que estava agredindo a esposa sobre como que ele poderia fazer e também de uma outra amiga também que mora em Porto Alegre pedindo auxílio, assim. Pra gente para mim é importante ter esse retorno mesmo que diante de uma situação difícil, porque de alguma maneira a gente está contribuindo com alguma coisa. Mas o nosso trabalho é muito é importante a presença como você falou no início, é importante a presença dos homens, porque eu entendo muito a importância da Lei Maria da Penha. Eu acho a lei fenomenal, assim. Eu acho que foi uma vitória muito. Rapidinho, tem uma pergunta aqui: como reconhecer atitudes abusivas de homens, principalmente carícias, durante o relacionamento? Paty, né? Paty Sunflower. É, Você quer que eu fale ou quer eu posso a começar e depois Marília fale terminar, sobre né? isso? A gente estava Tá falando bom. sobre a questão do relacionamento do estupro marital, né? Quando a Uhum. mulher diz não, e aí a partir do momento, eu até postei um quadrinho falando sobre isso, acho que foi ontem, e muitos comentários falando, eu já vivi isso, eu já vivi isso. É porque a mulher tá dormindo, aí fala, não, não quero. Aí ele, não, você não precisa acordar, não. Aí vai lá e faz o ato sexual, ela meio dormindo. Isso é Uhum. estupro. Ainda que seja Sim. dentro de um casamento, ela falou que não, falou que estava dormindo, ela estava numa situação ali de impotência, digamos assim, como se ela estivesse meio que drogada, juridicamente é o mesmo termo que a gente usa no sentido de estar vulnerável, quando você está dormindo, você não consegue pensar completamente. E aí no quadrinho ela tá dizendo, não quero. E ele ia lá e fazia, não precisa acordar não, que eu faço sozinho, né? Isso é estupro. Então, quando a mulher diz não e o cara avança, já tem algo errado. Então, começa por aí, já é um abuso, porque mesmo que seja casado, mesmo que esteja namorando, se a mulher diz não e ela não é respeitada na decisão dela, já não é uma pessoa que a gente deve conviver. Queria acrescentar mais alguma coisa? Bom, como a Paty, eu tô do outro lado, né? Tô do lado dos. Tipo, para mim, o olhar é diferente, né? O que eu sempre ouço nas rodas de debate sobre isso é o limite da pessoa. Assim. Se você não está à vontade, tem alguma coisa errada. Se você não se sente à vontade com. E coisas que eu ouço muito comumente, principalmente em relações que pessoas convivem no mesmo espaço. Tô cozinhando e meu marido passa a mão em mim toda hora. Assim, às vezes eu tô limpando e meu marido tá passando a mão em mim. Ou exatamente assim, tô dormindo e ele quer, e por mais que. Porque assim, eu entendo, a pessoa às vezes não precisa nem verbalizar que ela não quer. Às vezes um pouco de sensibilidade, a pessoa percebe que a pessoa não está interessada em ter nenhum tipo de ato naquele momento. Então, se há uma forçação para isso, eu acho que já é um sinal de alerta, assim. É claro que eu acho que em determinadas situações talvez cabe uma conversa, mas muitas vezes a pessoa não está nem aberta a conversa sobre isso. Isso é uma coisa muito difícil, assim. E para mim é mais difícil ainda falar sobre isso porque eu geralmente estou do outro lado, né? Então, eu não é o meu lugar de falar um pouco muito sobre essa situação, porque eu nunca estou desse lado. Né? Nunca está, mas é bom ter esse olhar, né? E essa Uhum. atenção. E eu acho que, como você disse, eu também falei, o corpo fala. Eu acho que eu vou fazer uma live com esse tema. Enfim, papo para outra conversa. Mas dá para perceber quando a pessoa não está gostando daquilo e você está insistindo, né? Uhum. Aí vem muito aquela questão, mas ela está se fazendo isso difícil, ou ela sempre está com dor de cabeça. Eu sempre escuto muito dos homens isso, né? É, ela reclama demais. Eu acho que assim, se ela tá reclamando que tá com muita dor de cabeça, provavelmente é um sinal que tem alguma outra coisa errada e não tá se resolvendo. Não é o ato só o sexual, é porque a mulher ela não é somente vontade de sexo, ela quer uma amizade, ela quer um carinho, ela quer um companheirismo, né? E se você não ajuda, você não tem nenhum carinho antes, não tem nem nada antes, você só quer o sexo, aí fica mais difícil também de prosseguir, né? Então a relação, Uhum. a relação dos dois
precisa ter uma troca muito verdadeira, de uma amizade real, para além do sexo, para além da relação amorosa, para poder enxergar essas questões, né? Para poder enxergar quando ela tá afim, quando não tá afim, ou quando ela tá chateada, mesmo dizendo que às vezes não tá. Eu acho que aí também cabe à mulher também falar do que sente, né? Não esperar que ele também entenda tudo, porque nem sempre eles vão entender tudo. E cada mulher também é um jeito, né? Tem as suas questões, tem os seus traumas, tem os seus problemas. Então, eu acho que o diálogo, de fato, precisa ocorrer antes de tudo em qualquer relacionamento. A gente tem mais. Essa questão do diálogo, só para poder complementar, eu acho que assim, nós homens precisamos muito exercitar a escuta sobre isso. Porque a gente está acostumado, a gente foi acostumado a não escutar sobre isso. O padrão de comportamento é quando começam a reclamar é não ouvir. É tipo, bater cabeça e falar assim, tá bom, e deixa pra lá. Não, muitas vezes a gente não consegue sair desse local de ficar debatendo, de ficar na defensiva e entender que às vezes o outro lado está passando por um problema e você, num relacionamento, precisa sim dar ouvido e precisa sim validar aquilo que está sendo dito. Acho isso é importante. Assim, infelizmente, a gente vive num momento muito conturbado e eu acho que isso talvez possa ter um ponto para a gente poder levantar aqui sobre esse confinamento, que isso tem provocado situações muito complexas de violência, o número de feminicídios aumentou bastante nesse Eu período. sempre falo daquela questão do ciclo do relacionamento abusivo, né? Eu, às vezes me sinto um pouco repetitiva, mas é importante que todos entendam, né? A questão da lua de mel, a fase da tensão e da explosão. Só que a gente está num Uhum. momento de tensão máxima, né? De saúde, de economia, de sanitária, de tudo, uma crise de muitas coisas juntas. Então a tendência é haver mais explosões. Então a gente precisa trabalhar, né, o nosso psicológico precisa trabalhar para que essa tensão não vire a explosão aqui. Porque aí depois não Uhum. adianta pedir desculpa, porque depois volta de novo ao ciclo sempre, né? E normalmente começam com as violências verbais e vão aumentando para as físicas, até podendo chegar no feminicídio, que a gente sempre fala que é uma morte anunciada. Então a gente precisa se antever a essas mortes e prevenir para que eles de fato essas mortes não aconteçam, né? A gente está num momento difícil, de ter muita tensão, mas a gente precisa buscar escapes, né? Tanto mulher quanto homem, para que não chegue nos momentos da explosão. Não estou falando aqui que a mulher também causa a violência no homem, não é isso. Pelo contrário, porque muitos homens ficam falando isso, mas a mulher provocou, mas a mulher fez isso. Nada justifica uma agressão, nada justifica um xingamento, mas é super importante buscar um escape também emocional, né? Porque a gente fica irritado mesmo, tá todo mundo cansado de ficar em casa. Acho que se tiver alguém falando que não tá cansado de ficar em casa depois de 2 meses, é porque não tá obedecendo a quarentena, né? Ou Pra então não tá gente bem mesmo. tem alguns lugares do Brasil que não está tão rígido como aqui, no Rio de Janeiro, que a gente tem tido muitas mortes. A gente abre o Facebook, é morte para cá, morte. Eu já nem estou gostando mais de olhar o Facebook, Uhum. porque tá difícil de olhar de Tá. fato. Então, a gente precisa buscar o tratamento para que a gente não exploda de alguma forma, gerando essas questões. E eu também tenho recebido inúmeras mensagens de pedido de ajudas e todas assim, num estágio muito pior do que antes. Tem perguntas É. aqui. Para Tem, evitar eu já dentro do tinha. relacionamento que esse ciclo se repita. Como evitar Repito. dentro do relacionamento que esse ciclo se repita? Quer falar, A André? Cíntia também, posso falar. Alguma campanha que podemos compartilhar nesse momento de confinamento e violência contra a mulher? Alguém também tinha perguntado um pouco mais cedo sobre campanha. Vou falar dessa que é mais objetiva. Assim, o Instituto Maria da Penha, acho que ontem, publicou uma campanha para redes sociais muito boa, assim, muito tocante sobre situações de violência agora dentro de confinamento. É, e eu acho que vale a pena seguir lá o perfil deles e ver o vídeo. A gente compartilhou o vídeo deles aqui ontem na página do Diálogos, mas eles falam de uma situação, uma estratégia de saída dentro de uma situação, entre aspas, fictícia, de violência, de como que eles resolveram a situação de violência no confinamento.
E aí, quer falar sobre como evitar dentro do relacionamento que esse ciclo se repita? Eu vou só falar da campanha ainda. Eu ajudei a gravar junto com outras pessoas aqui no Rio. Eu Acredito Rio, organizado pela Cristiane Machado, que é atriz, e ela organizou. A gente fez essa gravação. Mas eu tenho até pensado em fazer alguma coisa também aqui para Niterói, enfim, ou talvez também pelo Brasil, para a gente pensar em fazer algumas campanhas conscientização. Eu não postei aqui na Superação, mas tem um vídeo muito bom também rolando agora, que tem todo mundo compartilhando, de uma sala de reunião virtual e a mulher entra atrasada um pouco, toda maquiada, e a chefe Essa dela, campanha. uau! Aí ela, né, tipo assim, da maquiada, ela, não, eu tentei dar uma melhorada e tal, dar uma desbaratinada, não sei se você conhece essa expressão, mas lá no sul a gente usa muito, eu sou de Curitiba. Aí deu uma fingida assim, né, que tentou fugir do tema e ir pra reunião, e aí a menina pergunta em box, tá tudo bem? E aí 10 minutos depois toca o interfone, o cara desce, o cara desce, não, toca o telefone, ela atende. Ó, sua encomenda chegou. Ele não encomendei nada, mas como ela tava na reunião do trabalho, ele desce. E aí a menina sai gritando: fecha a porta, tranca a porta, tranca a porta. Vê se é por isso que Uhum. chegou. E aí a menina tinha acionado a polícia porque ela tinha sido agredida, né? Aí mostra, né, os minutos anteriores. É um vídeo que A tem circulado mensagem. muito e que mexe muito com a gente. Eu não postei aqui justamente para evitar gatilhos emocionais, assim, porque é bem forte, para vítimas é complexo, mas é um vídeo que toca muito para a gente sensibilizar, né? Foi aí que eu até falei que o corpo fala. A expressão dela dava para ver que ela não estava Uhum. nada bem. Não Mas estava nada uma bem. pessoa conseguiu ver de 3 na reunião que ela não estava bem. Tanto que os outros ficaram dizendo, o que está acontecendo? Explica, eu não estou entendendo nada. Porque os outros não estavam conseguindo entender. Mas o corpo fala, ele mostra como é que você está. Se você está feliz, se você está triste. Então é importante a gente estar atento a essas mulheres, né? E voltando aqui à questão da pergunta, Pivô da como violência. evitar dentro do relacionamento que esse ciclo se repita? Então, normalmente, quando já há uma quebra de respeito, ele acaba sempre se repetindo. Se o relacionamento for abusivo, até a Lígia também respondeu aqui, palestrante, ela falou de que quando é relacionamento abusivo, ele sempre vai voltar ao ciclo. Ele não vai se romper quando ele é abusivo, né? Então, o ideal é que a gente nunca perca o respeito. Quando se perde o respeito uma vez, ele volta e Amém. meia vai se voltar. E é por isso que a gente precisa falar sobre inteligência emocional, precisa falar sobre fazer análise, psicanálise, psicólogo, para a gente poder, justamente nessas tensões, a gente aprender a lidar com isso, para que a gente nunca perca o respeito e a explosão não aconteça. Não sei se deixei um pouco claro, se deu para entender. Eu sempre uso o exemplo de uma entorse, né? De- eu vivia me quebrando quando eu era adolescente, né? E eu vivia tendo entorse no tornozelo, que é quando o tendão da gente se estica de uma determinada maneira, que há um processo inflamatório, lá, alguma coisa que eu não sei da área de biologia, não vou saber explicar. Mas depois que você pisa em falso, que esse tendão é, se estica, por mais tratamento que exista, ele nunca vai voltar a ser o mesmo. Eu acho que existem talvez intervenções dentro de um relacionamento que tem um ciclo de violência que possa ser feito, mas é como se nunca voltasse ao seu estado normal, assim, ao seu dito estado normal, É sem como pegar violência. uma folha, amassar e depois querer que ela fique lisa de novo. É, Ela sempre vai estar amassada em algum exatamente. ponto, né? Você acaba ficando complicado. Tá rolando também quarentena sim, violência não. Eu também tenho usado essa hashtag, que é um movimento de várias postagens no mês de maio inteira. A gente também está entrando agora em maio na campanha contra a violência sexual infantil. Creio que amanhã a gente vai ter aqui até uma mulher que sofreu a violência infantil e ela tem um livro hoje publicado. Ela já trabalhou na ONU, ela é reconhecida pela Michelle Obama, enfim, tem todo um trabalho feito justamente em relação a isso, também às 19 horas. Tem também a questão do orgulho do LGBTQI+, né? Também a gente está na Hoje é semana aí 17, não é dia disso. 17. Tem bastante campanhas rolando contra preconceito, contra as mortes, contra essas questões todas e contra a violência. A gente precisa sempre estar lutando com relação a isso.
André, tinha mais uma coisa que eu tinha me perguntado, mas eu desliguei meu computador, eu esqueci qual era a minha última, uma outra pergunta que eu tinha feito para ti. Eu tenho, acho que um levantamento aqui que eu acho que é importante talvez a gente debater, Então, e passa aí enquanto já eu que a gente vou está lembrando falando aqui. sobre essa questão de qual é o papel dos homens, né, no combate à violência contra a mulher, a gente aqui falou Uhum. sobre essa mudança individual, né, do homem escutar, se perceber, repensar atitudes que é o primeiro passo, né, para poder mudar. E a partir desse momento que há uma mudança, dele conseguir fazer uma mudança no entorno dele, assim, seja parentes, amigos, familiares ou pessoas do seu relacionamento, né? Que isso também é uma maneira de você provocar uma mudança maior. Mas eu acho que um dos pontos para mim hoje em dia são mais assim, a, que precisa vir de outro caminho, que seria de cima para baixo, que seria uma política. Aí a gente fala de política num âmbito é, maior, assim, não uma questão de política pública, mas eu falo até dos papéis de homens enquanto pessoas de liderança dentro de empresas, donos de empresas, diretores, de que empresas têm que ter uma política de combate à violência contra a mulher. Tem que ser uma política é, de ética de empresas, porque eu acho que a partir do momento que a gente tem um grupo falando dentro de casa, de sua roda de amigos e de outra fonte também que provoca esse tipo de reflexão, eu acho que isso contribui. Nós tivemos no ano passado a aprovação de uma lei estadual aqui no Rio de Janeiro, eu não Ia sei se falar. outras pessoas são aqui do Rio, que obriga empresas com mais de 100 pessoas, em que eu acho que 60% sejam homens, a uma vez por ano terem palestras que falem sobre é, um enfrentamento, quer dizer, a violência contra a mulher. E Eu já eu estive cumprindo essa lei já, aqui eu fui na já Gerdau e fui na SEDAI também. Foram experiências bacanas, mas aí veio o coronavírus, né? Então a gente teve que diminuir. lembro Mas é do muito caso importante, da. mesmo em tempos de pandemia, as empresas pensarem nisso, porque tem gente literalmente se matando dentro de casa. E as empresas, como a Lei Maria da Penha fala, né, a Convenção Belém do Pará também fala, a sociedade é responsável, não é só o Estado. O Estado tem a sua Uhum, parcela, sim, de responsabilidade, a gente não pode isentar, ainda mais, né, eu sendo jurista, né, e não dá para a gente isentar, mas a sociedade como um todo tem. Eu, você, todos nós temos uma responsabilidade enquanto sociedade de protegermos uns aos outros, de chamar a polícia no mínimo, ligar para o 90 e pedir ajuda, né? Isso é extremamente importante, essa conscientização das empresas também, porque uma pessoa que tem esse conhecimento, ela vai, no mínimo, se ela continuar agindo daquela forma, ela vai, é, ela vai estar consciente, não de forma inconsciente. Eu vivia violência doméstica e sequer sabia que era violência doméstica. Muitas pessoas acham também que o que fazem não é violência doméstica, né? uhum, Então, é preciso que haja conhecimento, né? Que isso seja algo que todos conheçam, né? Aí falam de xingamentos, de humilhações, de falar, você não presta para nada, são coisas que já foram naturalizadas, porque nós temos violências tão gritantes enquanto sociedade, né? Para quem mora em comunidade, por exemplo, o tráfico, e são tantas formas de violência que as pessoas naturalizam uma violência e aí acham que dentro de casa podem repetir de alguma forma alguns padrões e acabam às vezes falando e achando que está tudo bem, está tudo normal, está tudo certo. Mas não tem nada certo. Então a gente precisa conscientizar de que isso não é correto, de que isso não faz bem, de que isso mata, e mata não somente uhum. no feminicídio, mas mata também de dentro para fora. Né? Eu falo sempre que a violência Autoestima. psicológica é a pior. Você ia falar alguma coisa? É, não, a Lígia, aqui, Lígia Maria também falou que o papel dos homens é levar para os demais homens temas como abandono parental, mansplaining, uma palestrina, uma interrupt, deixa eu ver aqui, saiu para mim, e formas terapêuticas de tratar homens, cadê? Condenados por violência doméstica. O homem tem que parar com aquele papo irritante de mas nem todo homem, com certeza. Eu ia Eu fazer, acho que. a outra pergunta que eu ia te fazer é justamente sobre isso. Ah, Por que, como não ser machista? Falando, na verdade, eu queria perguntar uma outra coisa.
como foi a sua desconstrução do machismo em você, e como você acredita que isso pode ocorrer também nos outros homens? Eu acho que é uma desconstrução vai ser eternamente. Por mais que eu não me considere lá muito machista, mas isso não, eu acho que não existe essa camada de ou é ou não é. Eu com certeza em algum momento vou continuar sendo, porque é um aprendizado permanente, já que a gente vive numa sociedade que ainda obedece a padrões machistas, né? O machismo não é só um comportamento do homem, né? É um pensamento, é um conceito. Eu não Muitas sei, mulheres não, são mais não sei. machistas até do que alguns homens, inclusive, né? Para mim foi muito Porque isso complicado mudar toda essa questão de como repensar, porque eu fui criada acho que todo mundo, né? Mas num ambiente extremamente machista. Então, para mim, eu naturalizava as atitudes, né? E a desconstrução, entender que esses padrões que foram me ensinados eram errados, foi toda uma desconstrução difícil. Coisas que eu tinha como absolutas, eu tive que repensar e falar, realmente isso aqui tá tudo errado e eu preciso mudar isso, eu não posso repetir, né? Eu falo que eu acho que não existe pessoas não machistas e pessoas machistas, né? Menos machistas e mais machistas. Você tá naquela linha assim, tentando se desconstruir, né? se manter equilibrado ali, né? Manter sempre não, assim, repensando. Mas o que eu tenho feito, né, depois que eu comecei a trabalhar muito com essa temática, é claro que, assim, quando a gente fala sobre esse tema de machismo, assim, quando a gente pensa nisso, a gente pensa numa mega estrutura, né, de sociedade, que é muito ampla, mas também fala de uma coisa que é muito individual, né, assim, eu tive o privilégio de ter pais que me educaram de uma maneira muito diferente nesse sentido. É, Só o fato de ter a presença paterna, a presença materna dentro de casa já é um privilégio hoje em dia absurdo. Então eu não posso nem. Isso já é um ganho, porque a gente vê que, nas estatísticas que grande parte dos homens que. Quer dizer, eu não posso nem dizer que são grande parte dos homens, mas que existe uma parcela significativa de homens que cometem violência, não tiveram uma presença masculina positiva, ou sequer tiveram uma presença masculina dentro de casa, assim, como um pai, um padrasto. E meus pais sempre tiveram um olhar muito diferenciado para esse tipo de coisa. E eu acho que eu nunca me enquadrei muito no perfil, enquanto estudante, enquanto adolescente e criança, no perfil do menino com todas as características de menino. Assim, eu me questionava muito sobre determinados tipos de comportamento que eu não gostava, ou não me encaixava. E isso acho que me facilitou a rever determinadas coisas. E, e aí, quando eu comecei a trabalhar diretamente com essa temática, quer dizer, fui fazer artes, né, que é um campo que me permitiu muito ouvir muita coisa, né, a pensar, me questionar muita coisa. Mas até hoje, eu sempre leio matérias, textos sobre isso, vejo vídeos, depoimentos, sigo várias redes de mulheres para poder ouvir. E muitas vezes eu me pego percebendo que algumas coisas ainda precisam de reparo. Assim, algumas coisas não, muitas coisas ainda precisam de reparo, porque é uma desconstrução permanente. Eu André, acho deixa eu que fazer uma pergunta, assim. É, talvez o mais difícil é como a gente faz muito evento, né? E a gente sempre convida todos, mas a maioria dos nossos eventos acabam indo mulheres. A não ser que eu acho que, tipo, na empresa, quando é obrigatório, todo mundo vai porque é obrigatório mesmo, né? uhum, E é por isso que realmente tem que ter leis nesse sentido, e é por isso que a gente também ter pessoas votando nessas questões e pensando nessas políticas públicas, porque senão, naturalmente, as coisas não vão deixar de existir. Mas essa sua permissão no sentido de como é que você vê, não só no seu exemplo, mas de outros homens, como é que você vê eles conseguindo abrir uma porta para que esses pensamentos entrem? Porque, por exemplo, você se permitiu assistir vídeos sobre isso. Como conseguir atingir a esses homens, né? Tem o movimento He4She e a gente tem várias questões, mas parece que enquanto movimento de mulheres a gente tenta atrair os homens, mas parece que muito, nas escolas nem tanto, nas faculdades nem tanto, mas na OAB mesmo, quando nós fazemos nossos eventos, poucos homens vão. E aí até a Lígia falou, né, da questão do homem que se acha. Eu lembro de um evento em que um homem
Não, eu libertei a mulher de um relacionamento abusivo e não sei das quanto, e no final ele era mais abusivo que o outro, e bateu tão forte nela, que depois eu fiquei sabendo que ela ficou sem memória. Então, tipo, era um cara extremamente, ou pior ainda do que ele se encontrava como machista, achava que estava salvando a mulher, né, do abuso, mas ele colocou ela pior do que estava antes ainda do outro relacionamento. Como é que você vê essa abertura, né, na cabeça dos homens de conseguir se permitir de querer entender mais o assunto? Ou o que falta para a gente conseguir que esse papo chegue mais nos homens? Eu acho que é uma resposta muito difícil de ser dada. É, eu acho que assim, são dois caminhos. Assim, a gente tá, né, eu sempre vejo vindo de uma ponta para outra, numa mesma direção, mas em dois sentidos diferentes. Eu acho que o papel da escola hoje, da educação, e isso tem sido uma discussão permanente assim, nas assembleias legislativas, nas câmaras dos vereadores, sobre a discussão de gênero na escola. Assim. É que muitas pessoas falam que isso é uma ideologia de gênero, que não pode ser. Não, isso é uma coisa que precisa ser discutida desde que a criança é criança, de entender qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, de que não existem papéis pré-determinados, não existem padrões de comportamentos definidos, que isso tudo é uma construção do tempo da sociedade. Assim, um menino que é hoje menino é diferente de um menino há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Precisa entender que essas estruturas que formam a caixinha do que é menino e a caixinha do que é menino, isso daí não existe, essa caixinha não existe. E E eu acho que isso precisa ela é prejudicial para ambos, né? Porque limita as também, mulheres para o ao homem também. assistencialismo e coloca os homens nos topos das empresas porque eles são provocados para serem gestores, para serem pessoas Uhum. públicas, e as mulheres para serem enfermeiras, para serem professoras. Não estou aqui desqualificando Trabalhos dos cuidados, nenhuma, né? mas é as caixinhas onde as pessoas são obrigadas a pensar nesse sistema, né? Uhum. Então, eu acho que esse caminho da educação desde o início, indo para uma evolução assim da idade, é uma mudança de comportamento, mas é uma mudança de comportamento que vai demorar muito tempo. Então, eu acho que também precisa haver, na mesma direção, mas em sentido contrário, uma mudança no comportamento de pessoas adultas, para que elas também possam servir de espelho para as pessoas, para os que estão crescendo. E essa, para mim, é a pior parte, porque normalmente são pessoas que não querem discutir sobre isso, que elas já viveram a vida inteira nesse formato, e se repensar é uma coisa difícil. Só que é uma questão urgente, porque nós, homens, não podemos nos colocar como assim, sempre foi assim, assim sempre será, porque mulheres estão morrendo por conta disso. Assim. É uma questão que precisa estar na pauta dos homens. E aí, eu acho que também é uma mistura de coisas. É uma legislação mais dura, para que se ele não entenda pelo amor, entenda pela dor, assim, para que passe, sim, a uma questão que, infelizmente, temos que botar no campo da legislação. É Mas triste, né, acho ter que colocar nesse campo, né? Seria tão sim, maravilhoso muito. se fosse simplesmente natural, né? Mas é triste, mas necessário, porque se não acontece Sim. de forma natural, a gente precisa que ocorra de uma forma mais formal e doendo no bolso das pessoas, né? Por isso que essa lei também É, estadual é muito bem-vinda e talvez deveria ser tirar essa questão de 60% homens, né? Porque às de vezes tem, qualquer sei lá, empresa, para mim. 30% homens, mas esses 30 precisam ouvir também, Sim. igualmente como 60% da outra empresa, né? É Uhum. necessário a gente E aí, realmente pensar isso. mas eu acho que também só a legislação não resolve. De fato, precisamos de políticas de educação que possam promover isso. Existe uma resistência muito grande como eu falei um pouco mais cedo, né? Quando se toca no tema machismo, feminismo e falar de discussão de gênero, normalmente já que se cria uma barreira. Então, eu acho que, como a Lígia falou, eu acho que talvez começar tratando de temas que envolvam os homens, como abandono parental, como relacionamento abusivo, sobre comportamento, sobre uma série de questões que envolvam os homens, pode ser um caminho. Como eu falei também, assim, eu acho que criar uma rede de pessoas, de homens e mulheres que tenham abertura com outros homens para poder, diante de uma situação, começar a levantar um ponto a ser questionado, eu acho que também é importante. A gente não pode, como você mesmo falou,
A gente não pode deixar determinadas situações passarem, assim. Diante de uma situação, aquele é o momento de se colocar, de se discutir. Eu lembro de algumas vezes que eu tive Você teve uma mesa de um bate bar, alguma coisa, e você teve que se posicionar. Como é que foi a reação dos já. outros homens? Na mesa de bar nem tanto, assim, não é muito um lugar que eu frequente, assim, de ficar sentado no bar. Mas já tive muito bate-boca em grupo de WhatsApp. Já desfiz amizades por conta desse tipo de coisa. Com coisas que estão no universo do homem por muitos motivos, que infelizmente talvez a gente não tenha tempo aqui para poder discutir. É, mas, por exemplo, a questão de compartilhamento de imagens de mulheres. E muitas imagens que muitas vezes não são autorizadas, assim. Então, eu já tive momentos de grupo de amigos de WhatsApp de compartilhar uma foto de uma mulher nua. E você vê nitidamente que a mulher não estava sabendo daquela foto. E Além aí de ser eu crime, né? aproveitei isso. Aí eu aproveitei esse momento para poder falar, isso é crime. O que você está fazendo é errado. Assim, é claro que isso dentro de um linguajar de que grupo de WhatsApp, né? E aí começou uma discussão de que, mas eu recebi, e isso acontece, não tenho culpa se tiraram. E aí uma série de coisas que eu fui falando, olha, acho que vocês precisam entender, nós precisamos entender que nós temos responsabilidade quanto a isso. Não é uma questão de acontecer ou em outro lugar, mas está passando mesmo e vamos fazer o quê? Não, nós temos responsabilidade. Se nós sabemos que isso é errado, a gente precisa de alguma maneira se mexer para poder, dentro da nossa esfera, resolver. Isso para mim é muito importante que nas nossas relações próximas, e aí seja assim, se você ouve seu pai falando alguma coisa que é totalmente fora de propósito no momento que nós estamos vivendo, precisamos sim levantar esse ponto. Se seu filho fala, se seu irmão fala, sua irmã fala, independente de quem fale, mas é alguém que você tem a possibilidade de conversar, precisa se conversar. Como o linguajar de hoje, né, não dá mais para passar pano diante de determinadas situações. Não é porque é o seu tio chato da família que fala essas coisas que, infelizmente, a gente tem que se levantar, porque se a gente não se mexer, nada vai mudar. É difícil. E impor esses limites não é fácil, né? E se levantar contra isso também não é nada simples, né? É Não. bem, é algo bem complexo, mas é necessário, porque são essas condutas reiteradas que acabam gerando a violência, perpetuando a violência e destruindo vidas, né? Seja elas por depressão e seja por feminicídio. É, você falando, eu me lembrei de um post que eu fiz, tem, sei lá, uns meses atrás, e aí falava de uma história de uma mulher lá em Belo Horizonte, que ela estava num churrasco, e aí começaram um casal que ela nem conhecia, era um churrasco, mas era com o pessoal de jogo de futebol do marido. Ela foi Uhum. acompanhar, e tinha mais 3 ou 4 mulheres, e ela foi lá, e aí o homem começou a discutir com a mulher, e ele começou a bater nela e ninguém se intrometeu, deixou a coisa pegar. Ela, enquanto mulher, vendo aquilo, se intrometeu no meio, separou a briga dos dois. E aí o marido dela depois foi chamar a atenção, mas por que você se meteu? Você não tinha nada a ver com isso. Ela se separou do marido porque ele falou assim: se É, eu tô casada com um homem que pensa dessa forma, que eu não posso defender outra mulher, esse sujeito não serve para mim. Então era essa história assim dela, sim, né? E aí você vê como é triste também, porque mulheres também querem, né, estar com pessoas que não sejam machistas e que que se intrometam numa briga dessa e se separem, né? No mínimo, ou no mínimo sim. chame a polícia. Enfim, mas ainda brigar com ela porque ela se intrometeu é o mínimo que faria, né? A Marta que até escreveu aqui falando assim, como é muito bom ouvir essa desconstrução vindo de um homem, principalmente porque não foi imposta por ninguém. Diálogo já é um caminho perfeito para a mudança. Parabéns. Uhum. Obrigado. Obrigado, mas tipo, acho que isso tem que ser uma normalidade, né? Infelizmente não pode, não tem que ser só uma exceção. Mas eu tava falando de uma coisa, dois pontos que me vieram à cabeça. Como se explica é, homens que diante de briga de dois homens se intrometem e homens que diante de uma briga de um marido e uma mulher não se intrometem. O que é comum, assim, casal brigando, muitas vezes
partindo para uma agressão física, não fazer nada. Mas se tem dois homens batendo boca, se discutindo, vão lá e se metem, assim, isso é uma questão da cultura, assim, isso é um bom exemplo de cultura de que briga entre marido e mulher não se mete colher. Eu lembro quando eu era criança, eu morava numa casa aqui em Santa Rosa, que tinha um ponto de ônibus do outro lado da rua, da minha casa. Minha casa era na beira da rua e do outro lado da rua tinha é, um ponto de ônibus. E muitas vezes, assim, quando eu era criança, eu lembro de alguns fatos, assim, por volta dos meus 8, 9, 10 anos, de eu ver briga num ponto de ônibus de marido e mulher. E eu ficava chocado com aquela cena. E muitas vezes de madrugada, porque a janela do meu quarto ficava para a rua, eu via aquilo ali, criança não entendendo muito bem. Assim, eu acho que hoje, eu espero que hoje, assim, diante de uma situação como essa, o comportamento das pessoas seja muito diferente. Mas aí sobre a mudança que você está falando dos homens, uma coisa que eu percebo diante de conversa com outros homens é que a partir do momento em que algo se desconstrói em relação a esse padrão do homem, padrão homem, né, hétero, não dá para voltar mais atrás. A partir do momento que um homem entende que algo que aquilo está errado, esse é o único ponto que eu vejo assim como positivo. Não dá para voltar atrás assim diante de que você tenha ciência de que aquilo é errado, de que aquilo ali não é legal, ou que esse padrão de comportamento não é bom. Não dá para se voltar, não dá para voltar atrás. Não dá. Nesse sentido, eu acho que a inovação legislativa na alteração na Lei Maria da Penha que teve agora, né, como medida protetiva de urgência, ou seja, na fase de investigação ainda do processo, já encaminhar os homens para os grupos reflexivos, né? Eu vi um estudo, eu acho que foi em Pernambuco, que dizia que 95% dos homens que participam desses grupos reflexivos, eles não são reincidentes. Então, como a gente vê que ainda a educação, a comunicação, Melhor. ela é a melhor prevenção da violência e ela é um divisor de águas na vida de todo mundo, né? É, Uhum. infelizmente, o meu ex, que foi abusador, ele já teve outras mulheres me procurando falando que estavam sofrendo abusos em relação a ele. Porque enquanto não reaprender a viver, vai continuar agredindo outras mulheres. Então, esse ciclo também de muitos abusos. Eu acredito que toda mulher, em algum momento, já sofreu alguma forma de violência, ou ela não sabe o que é violência doméstica. Né? Porque Uhum. alguém falou contra ela, porque alguém a humilhou publicamente, ou o pai, a mãe, o tio, o papagaio, o vizinho, enfim, alguém já fez, mas ela não reconheceu como violência aquilo, normalizou de alguma forma, né? Então, o conhecimento, uma vez que ele realmente se não tem mais como você fingir que você não sabe mais sobre aquilo. E aí você acaba se policiando e reaprendendo. E é uma construção, gente. Não é assim, da noite para o Uhum. dia que as coisas também mudam, né? É um processo de desconstrução, porque todos nós estamos nesse barco de desconstrução aí coletivo, né? Mas é um processo urgente que precisa ser feito. Cortou só o áudio aí, você falou uma coisa. Eu falei que é um processo urgente, é demorado, mas é um processo urgente que precisa ser feito. Urgente para ontem mesmo, não é nem para hoje. Tem Uhum. algumas pessoas aqui falando, eles concordam, acho que ele fez alguma coisa de errado. Isso é muito bom, a mudança interna. Tem um grupo chamado Papo de Homem. Você estava falando sobre isso antes, você quer falar um pouco sobre isso? Tem um grupo que eu já acompanho já há algum tempo, é uma iniciativa, né, que se chama Papo de Homem. Eles têm um site, têm uma página no Instagram também, e eles desenvolvem várias campanhas é, voltadas para o público masculino sobre desconstrução de masculinidades, assim, né? Eles já fizeram um filme que se chama O Silêncio dos Homens, que é muito bom. É um outro filme que se chama, acho que se chama Vamos Falar sobre Violência. Eles têm vários e-books que falam sobre como conversar com um homem, sobre violência contra a mulher. O administrador, se eu não me engano, se chama Guilherme, e ele Ai, não desenvolveu tá acabando a live. esse campo de trabalho sobre falar com os homens também, que é muito importante. É extremamente importante. Queria agradecer, André, pelo seu aceite aqui na live. É um prazer poder ver a desconstrução de um homem e poder falar de uma forma pública também. Espero que isso seja também uma forma de outros homens também se inspirarem aí em você e também se desconstruírem.
A Cintia colocou que algumas mulheres também repetem um padrão e não na consciência da violência doméstica. É preciso cuidar das mulheres também e procurar ajuda com psicólogos, né, para desconstruir, para reprogramar o seu subconsciente, né? Ai, que pena, tá acabando. Fazer suas Queria só agradecer considerações também, finais aí. queria agradecer muito o convite, ter conhecido você finalmente, né? A Helena estava certa, que a gente precisava se encontrar. Agradecer Sim, aqui a Juliana Viana, que é uma das educadoras que participou comigo das atividades da Limeira da Penha, a Juliana Santos, que está aqui, Bárbara, algumas pessoas que eu conheço, a Rossana, que entrou no início. São pessoas que me ajudam também até hoje a me desconstruir muitas coisas, assim. Não, o papel das mulheres também não é